Pessoal, bom dia. Então, continuando, vamos aqui falar um pouquinho hoje sobre materiais, a seleção de materiais no âmbito da engenharia mecânica, tá? Então, continuando aí a disciplina de Introdução à Engenharia, tá? Do curso de Engenharia Mecânica do IFPE, Campus Recife, e a aula hoje é comigo, professor Frederico Duarte de Menezes, tá bom? Então, qual a importância de saber selecionar um material em engenharia? Do ponto de vista bem prático, o desenvolvimento de um projeto de construção de um componente em engenharia, ele segue 3 etapas básicas, tá? Quando eu falo componente, entendam que isso pode ser desde uma peça simples a uma ferramenta até uma estrutura mais complexa como uma máquina que possui vários componentes interagindo, né, e interconectados entre si, tá? Então, quando eu falar projeto de engenharia para a construção de um componente, imagine de um componente simples até um componente mais complexo. Independente de qual seja a natureza do componente, a gente segue 3 etapas básicas. A primeira, construção da forma do componente, basicamente a construção do projeto CAD, né? Então as especificações de dimensões, morfologia, como um componente ele vai se interconectar com outro componente. Então a gente faz tudo isso do ponto de vista virtual, através de ferramentas CAD. Em seguida, a gente vem com a seleção do material que vai ser utilizado para a construção. Por quê? Porque uma vez que eu tenho o projeto bem especificado, eu tenho que agora selecionar o melhor tipo de material para a confecção daquele componente, certo? Se eu não tiver um projeto bem feito, eu posso ter o melhor material e eu vou gerar um projeto ruim. Do mesmo jeito, se eu tiver um projeto muito bem feito e escolher um material ruim, isso também vai gerar um insucesso, né? Uma falha na execução do meu projeto, tá? E por fim, a escolha do método de processamento ou fabricação mais adequado para a construção real do meu componente, tá? Então, construção de forma do componente através de um projeto CAD, seleção do material a ser utilizado para a construção real e, por fim, a escolha do método de processamento ou fabricação. Como é que a gente faz a seleção do material que vai ser utilizado para a construção de um componente em engenharia? Então, a seleção correta ela deve focar em alguns objetivos gerais, tá? E aí, dependendo do tipo de problema que você vai resolver, o elenco desses objetivos vai ser maior ou menor. Mas, independente do projeto, ele tem alguns objetivos clássicos. Por exemplo, diminuição de custo. Então, não adianta eu trabalhar com um material muito caro para aquisição e processamento, se o problema que eu vou atacar, ele não necessita de um material tão nobre como, por exemplo, titânio, alguma outra liga metálica que tenha uma alta durabilidade, se o problema não é tão agressivo para o componente que eu vou construir, certo? Um outro objetivo que a gente tem que estar sempre focado é processo de fabricação rápido. Então, quanto mais demorado for o processo de fabricação do meu componente, menos peças ou menos componentes eu consigo produzir, por exemplo, dentro de uma empresa, e isso com certeza vai se repercutir no preço final do componente que eu estou construindo, tá? Durabilidade também é algo a se focar, então a gente sempre tem que focar em materiais que tenham uma durabilidade adequada ao tipo de problema que eu vou resolver. Em um dado momento eu quero uma peça que seja muito durável, que ela não se deteriore com o tempo. Em outros casos eu quero uma peça com um material que de maneira intencional ele vá se desgastando com o tempo, porque o desgaste desse componente pode se refletir na conservação de um outro componente, tá? Por exemplo, componentes de atrito, né? A estrutura de uma peça no mancal rolamentado. Então, dependendo
da natureza dos teus componentes, dentro de um rolamento você vai ter um material que ele tem que ter uma durabilidade razoável, mas que ele se desgaste com o tempo para evitar o desgaste de um componente mascado, certo? Minimização de falhas, tá? Então, a escolha correta do material evita que o teu componente ele sofra deformações ou fraturas ou desgastes não previstos, e isso ocasiona a falha do funcionamento de um componente mais complexo. Compatibilidade com outros materiais, e aí entra todo aquele leque de química, evitar que um material ocasione corrosão em outro. Se, por exemplo, o teu componente ele vai trabalhar submerso num lubrificante orgânico, ou numa condição de temperatura, ou a condição mais agressiva do ambiente, como o vapor ácido, certo? Como é a compatibilidade do teu componente, do teu material selecionado nesses ambientes. Isso também é outra coisa a se focar. E uma coisa que hoje em dia também vem sendo muito observado é o impacto ambiental, tá? Então, desde a fabricação do teu componente até o descarte final dele, como é que esse material gera impacto no meio ambiente, tá? Qual é o tamanho do impacto que ele vai produzir. E aí também você vai ter vários outros objetivos a serem focados na seleção do material correto para a construção do teu componente. Como é que a gente escolhe um material mais adequado? Hoje em dia isso é um grande problema. Por quê? Porque a gente dispõe atualmente de mais de 100 mil tipos diferentes de materiais de engenharia. Se a gente for falar de compósitos, a gente passa tranquilamente de mais de 120 a 150 mil compósitos catalogados que podem ser utilizados em projetos de engenharia, tá? E aí como é que a gente escolhe o material mais adequado? A gente tem que ter alguma busca sistemática, a gente tem que utilizar de alguma metodologia para garantir uma sistematização da seleção do teu material e até permitir que você faça melhorias na seleção do material para ajustar a modificação do teu projeto de engenharia, certo? Então o que é que eu preciso saber antes de começar a querer selecionar um material? Primeiro, não adianta a gente procurar um material mais adequado para um projeto de engenharia sem nem sequer saber alguns conceitos básicos de química, por incrível que pareça, tá? Então eu tenho que saber um pouco de ligações químicas para saber qual é a natureza do meu material do ponto de vista de ligação química, certo? Então materiais metálicos, propriamente ditos, eles vão ter um comportamento físico e químico diferente de materiais cerâmicos, que vai ser diferente de materiais poliméricos, e tudo isso tem a ver com os tipos de ligação química. Se eu entendo um pouco de ligação química, eu já posso predizer o comportamento de alguns materiais. Isso é importantíssimo. Principais funções inorgânicas. Então, por exemplo, se eu quero selecionar um material na família dos materiais cerâmicos, eu tenho que entender o que é um material cerâmico, o que é um óxido ou o que é um outro composto binário classificado como cerâmico, tá? Tem que entender um pouco de termoquímica para compreender propriedades como, por exemplo, condutividade térmica, coeficiente de dilatação térmica de um material, a própria estabilidade térmica de um material, tá? Eletroquímica, porque eu tenho que saber, por exemplo, qual é o potencial de oxidação de um material para saber se ele vai se oxidar mais fácil, num dado ambiente, numa dada temperatura. Cinética química e assim como outros conceitos da química, tá? Por incrível que pareça, se a gente não entende desses conceitos, é mais difícil você fazer uso de uma sistemática de busca para a seleção de materiais. A segunda coisa que a gente tem que entender antes de começar a selecionar materiais é saber os tipos básicos de família de materiais em engenharia, tá? Dentre os tipos, as grandes famílias de materiais de engenharia, a gente tem metais, que aí inclui ferro, alumínio, latão, as ligas metálicas em geral, os materiais cerâmicos como vidro, alumina, zircônia,
os PZTs, né, que são os materiais piezoelétricos, basicamente titanato zirconato de chumbo, tá? Carbeto de silício e outros. Polímeros, como PVC, poliacetal. Os mais famosos hoje em dia, por causa da manufatura avançada, né? PLA, ABS, PETG, tá? Compósitos, que basicamente são combinações de polímeros e outros materiais. Aí você tem poliéster com fibra de vidro, epóxi com fibra de carbono, epóxi nanotubo de carbono, tá? E outros compósitos. Essa é uma das maiores classes de materiais hoje em dia em engenharia, são os compósitos. Líquidos, que aí já não é tão fácil de entender. Pô, eu vou fazer um material líquido. Não é que você vai fazer um componente com material líquido, mas você vai fazer uso de alguns materiais no estado líquido para, por exemplo, o processamento de um dado componente, uma dada ferramenta, tá? Aí você tem vários tipos de fluido de corte, fluidos refrigerantes, certo? Lubrificantes, tá? Então tudo isso a gente tem que entender o que são cada grande grupo de materiais para fazer a seleção correta do material para a construção de um dado componente, certo? E aí o que é que a gente tem que entender de cada classe de material para selecionar o mais adequado para o problema da gente? Eu tenho que entender de propriedades mecânicas, como por exemplo, tensão de ruptura, tensão de cisalhamento, módulo de Young, tá? São propriedades que dizem respeito à resistência do material em diferentes condições de estresse mecânico, certo? Propriedades térmicas, como por exemplo, coeficiente de dilatação térmica, condutividade térmica, calor específico e calor latente. Eu vou dar um exemplo. Imagina que tu vai projetar uma peça metálica e você escolhe um metal que ele tem uma grande dilatação térmica. E aí imagina que durante o uso daquele componente, numa máquina mais complexa, essa peça lá comece a dilatar, tensionar outras estruturas do teu equipamento e isso gere um travamento do equipamento como um todo. Se você fizer a escolha errada do material para a confecção de um dado componente e isso acontecer, o prejuízo é muito grande, certo? Dependendo da máquina que você está desenvolvendo, esse prejuízo pode passar brincando aí de 100 mil, 200 mil, 500 mil reais, dependendo da dimensão e da aplicação da tua máquina, tá? Então, entender dessas propriedades térmicas é extremamente importante para a seleção correta do teu material. E como eu falei, né, há algum tempo atrás, as propriedades químicas, né? Potencial de oxidação, temperatura de degradação. Uma coisa que é interessante na área de compósitos e polímeros, por exemplo, é que alguns materiais eles têm uma temperatura de degradação muito próxima da temperatura de transição vítrea, por exemplo. Ou seja, aquela temperatura em que tem um material começa a ficar mais mole, né? Mais moldável. O problema é que se você chega nessa temperatura, você tem dois fenômenos acontecendo, dependendo do teu material. Ele fica mais mole, então ele pode começar a deformar e perder a estrutura original funcional dele, e ao mesmo tempo ele começa a se degradar. E degradar, entenda, ele pode começar a perder a sua resistência mecânica, ele pode começar a apresentar bolhas, trincas, certo? Ter realmente o desgaste, a erosão da superfície do componente. Tudo isso porque ele atingiu uma temperatura de trabalho acima da temperatura de degradação do teu componente, tá? E lembrando que dependendo do material, a própria degradação do componente ele já gera um impacto ambiental, porque você pode ter a liberação de alguma substância tóxica para o meio ambiente, certo? Compatibilidade com outros materiais, como eu falei, né? De repente você vai construir uma peça metálica e que ela não resiste a um ambiente com vapor ácido, por exemplo, tá?
e aí a tua peça naturalmente ela vai se deteriorar muito mais rápido do que se você fizesse a escolha de um outro material, tá? Solubilidade e assim por diante. Então, todas essas propriedades, ou uma boa parte delas, a gente tem que ter noção para fazer a seleção correta de um dado material para a construção de um componente em engenharia. É muita informação, né? Concordo. Só que aí a gente pode, e a gente faz uso hoje em dia, de recursos, né, que tornam esse trabalho de seleção de materiais muito mais ágeis, tá? Uma grande figura na área de materiais, vocês vão ouvir falar muito dele, tá? Se não ouvirem, estão procurando as informações nos locais errados, é o Ashby, certo? O Ashby, ele é um grande estudioso na área de materiais e ele é uma das referências mundiais na área de seleção de materiais, tá? Na sua bibliografia, né, nos livros que ele já escreveu e nos artigos que ele já publicou, a gente pode encontrar vários dessas cartas, né, de seleção de materiais ou os gráficos de Ashby, tá? Aqui está um exemplo em que a gente tem um gráfico onde a gente relaciona, por exemplo, a energia, certo, por metro cúbico para o desenvolvimento do material relacionado, por exemplo, com a resistência desse material, né, em termos de megapascal, em termos de tensão que ele resiste, certo? Então, dependendo da aplicação, pode ser que você necessite ter um material com uma alta resistência, mas que do ponto de vista de processamento, você queira desenvolver esse material com um baixo consumo de energia, certo? Então você vai lá no próprio gráfico, né, na própria carta, e vai localizando as regiões dos materiais que você tem interesse em confeccionar o teu componente, tá certo? Então isso aqui ajuda muito na busca de um material adequado para o teu projeto e é muito mais intuitivo e dinâmico do que você pegar tabelas com infinitas linhas de materiais e sair buscando, comparando um com o outro em termos de propriedade, tá? Então essa aqui é uma abordagem muito comum hoje em dia na seleção de materiais. E uma outra abordagem muito elegante também são os gráficos do tipo radar, certo? Basicamente, qual é a ideia? É você transformar um problema de várias variáveis, né? Você quer buscar um material que 5 parâmetros sejam importantes para você. Ao invés de utilizar uma tabela gigante, como eu já falei, você compara os seus materiais aqui em gráficos, onde, por exemplo, cada linhazinha da tua teia, ela corresponde a uma propriedade que você quer ou otimizar, ou você tem uma restrição da variação daquela propriedade, certo? E também é interessante porque são gráficos bastante intuitivos. A partir dessa construção e visualização, você consegue tranquilamente identificar qual é o melhor material para o teu problema, tá? E de forma prática, como eu já falei, né? Como é que a gente pode selecionar materiais para uma dada aplicação? A gente utiliza muito em engenharia a metodologia proposta por Ashby, tá? São basicamente 4 etapas para a seleção de materiais de maneira sistemática. A primeira etapa é a tradução do problema, a segunda etapa é a varredura dos materiais existentes, depois vem o ranqueamento e, por fim, o levantamento de dados auxiliares, tá? Na primeira etapa de tradução, o que é que a gente quer construir em termos de especificação para a seleção de materiais? Primeiro, a função do componente. O que é que o componente vai fazer? Qual é o funcionamento dele dentro do teu projeto, dentro do teu equipamento, tá? Depois você tem que definir o objetivo. Quais as condições essenciais que devem ser encontradas para a utilização do teu componente que você está projetando? Restrições.
O que é que deve ser maximizado e o que é que deve ser minimizado? Vamos supor, eu vou construir uma ferramenta em que eu quero maximizar a resistência mecânica da minha ferramenta à medida que eu vou minimizando o custo de produção. Então, isso são condições de restrição, tá? Embora eu tenha materiais que tenham uma alta resistência mecânica, eles são muito caros para confeccionar a minha ferramenta. Então, eu não posso fazer uso desses materiais. Eu vou ter que usar um material que me responda de maneira ótima em termos de resistência, que tem a ver com a função do meu componente, ao mesmo tempo que eu minimizo ao máximo o custo de produção da minha ferramenta, certo? E a gente ainda pode traduzir o problema, né, em variáveis livres. O que é que eu posso variar com liberdade? O meu problema, eu vou construir apenas 5 ferramentas, então não preciso me preocupar muito com a quantidade de unidades do componente que eu vou produzir. Eu tenho um tempo longo que eu posso fazer uso para produzir as minhas ferramentas, meus componentes. Então o tempo pode ser considerado como uma variável livre dependendo do problema. Em engenharia é muito raro a gente ter tempo sobrando, né? Mas nessa etapa de tradução a gente pode também fazer o levantamento que variáveis livres a gente pode estar trabalhando para selecionar os materiais, certo? Aí, depois que a gente define o problema, o escopo dele, né, para selecionar o material, aí vem a etapa de varredura. Basicamente, o que é que a gente faz? A gente utiliza métodos para avaliar grandes bases de dados. Aí vem as cartas de propriedade de Ashby, como eu mostrei, gráficos do tipo radar, a seleção das chamadas figuras de mérito, certo? São parâmetros de propriedades físicas, mecânicas, térmicas, químicas, que a gente vai fazer uso para selecionar os materiais que correspondam à tradução do problema que a gente definiu, certo? Então essa aqui é a etapa realmente de colocar a mão na massa para selecionar uma certa quantidade de materiais candidatos. Depois que a gente seleciona, o que é que a gente faz? A gente ranqueia. Imagine que depois da etapa de varredura, você permanece com uma grande quantidade de materiais candidatos para a confecção do teu componente. O que é que a gente faz? Ranqueia os melhores componentes, do melhor ao pior, né, do que foi selecionado, em termos dos objetivos que a gente construiu aqui na primeira etapa de tradução, certo? E aí a gente utiliza das figuras de mérito que a gente construiu na etapa, ou levantou na etapa de varredura, para poder fazer o ranqueamento, certo? A gente sempre definindo essas métricas de performance, tá? Para poder selecionar os materiais mais adequados para o nosso projeto. E aí, por fim, uma vez que você selecionou o seu material ou os seus candidatos, você pode fazer uso ainda de dados auxiliares para bater o martelo final, qual é o material que você vai utilizar para a construção do teu componente. Aí a gente faz uso de quê? Livros de referência, que são chamados handbooks, em que você tem todas as propriedades do teu material, inclusive as melhores técnicas de processamento, que é aquela última etapa de construção de um componente, como eu falei logo no comecinho da aula, certo? Artigos científicos também são importantes, porque dependendo da aplicação que tu vai dar para o teu componente, se ela for uma aplicação muito nova, pode ser que algumas propriedades, alguns ensaios não estejam disponíveis em handbooks. E aí você tem que fazer uso desses artigos para saber, tentar encontrar, né, as condições ótimas de trabalho do teu componente para saber se o teu material é adequado ou não. Manual de fornecedores, que 99% das vezes a gente não vai produzir um material em laboratório. A gente vai comprar a matéria-prima, né? Ou seja, o material ele já vem pronto de algum fornecedor, e para cada tipo de fornecedor você tem que entender muito bem das propriedades do teu material. Então o fornecedor normalmente ele te manda um laudo
de pureza do teu material, as condições ideais de processamento do material. Então, tudo isso são dados auxiliares que a gente tem que levantar para selecionar o material mais adequado para o nosso projeto, certo? E aí, como é que a gente pode aprender mais sobre esse tema de seleção de materiais? Aí eu tenho aí as sugestões que são as mais adequadas do ponto de vista didático, né? Esse camarada aqui é o nosso colega Michael Ashby, certo? É o papa da área de materiais em engenharia, certo? Existe um livro famoso dele, muito bom, que é Materials in Design, para seleção de materiais. Tem a edição dele em português também, tá? Tem um livro mais novo que eu acho muito interessante também, que aí já é trabalhando com materiais em escala nanométrica, e a gente pode conversar um pouco sobre nanomateriais numa outra aula, certo? E aí basicamente você transpõe os critérios de seleção de materiais macroscópicos para materiais em escala nanométrica, certo? E são dois livros muito bons para vocês aprenderem mais um pouco sobre seleção de materiais em engenharia, certo? E terminamos por hoje. Tá bom, pessoal? Então fiquem à vontade depois para uma próxima aula a gente tirar dúvidas sobre esse assunto. Obrigado.